O famoso aceto balsâmico de Modena e Reggio Emília, cidade da região Emília-Romagna. É um vinagre balsâmico muito especial. É sabido que o verdadeiro berço do vinagre balsâmico foi a corte da família Estense, regentes de um ducado que de 1452 a 1598 teve Ferrara como capital e incluindo também as cidades de Modena e Reggio Emília. Este produto faz parte da identidade deste território. Alguém disse que o aceto balsâmico representa o modo de vida do povo de Modena. Voar e sonhar sem nunca se perder na rotina do cotidiano, curtindo a vida dia após dia. Mas vamos por partes. Devemos começar a explicar o que é o mosto. O termo mosto designa um suco denso e turvo obtido do processamento de produtos vegetais que são fragmentados, triturados, prensados, espremidos, lacerados, etc. E posteriormente são eventualmente misturados com água. O mosto representa uma das primeiras fases de mosturação dos processos de produção de bebidas alcoólicas como vinho, cerveja, destilados, etc. A partir do mosto de uvas brancas ou tintas, pode ser obtida também a saba ou sapa, um xarope de uvas. A saba é chamada também de mosto cozido ou vinho cozido. Para cozinhar o mosto de uva, ele tem que ser colocado num caldeirão de cobre com meia dúzia de nozes, cujas cascas, virando na fervura lenta, ajudam o mosto a não grudar no fundo do recipiente. A saba está pronta quando é reduzida a 1/3 da quantidade inicial. É muito doce e se conserva por muito tempo graças ao teor de açúcar. Na Itália, esse processo pertence a uma cultura camponesa milenar. Tivemos que explicar o que é saba, porque a magia do aceto balsâmico vem da mistura de saba com vinagre. Infelizmente não se sabe em que época se descobriu que misturando saba e vinagre se obteria um condimento doce, que é também um excelente conservante. Há evidências de que já em 3000 a.C., na Mesopotâmia, os vinagres e os mostos de uva eram amplamente usados para temperar e conservar alimentos. Na área do Mediterrâneo, essa prática foi introduzida pelos egípcios por volta do ano 1000 a.C. Inevitavelmente chegou em Roma e vários séculos depois, na Idade Média. Esta prática foi aperfeiçoada em particular graças às comunidades monásticas. Conforme relatado por registros históricos escritos em 1046, o vinagre especial emiliano já era produto importante e mais tarde, nas ricas cortes do Renascimento, o rico vinagre agridoce de Reggio e Modena nunca faltou. Quando o Duque César d'Este se aposentou em Modena em 1598, após ser forçado a ceder a cidade de Ferrara, a capital do Ducado d'Este, ao Estado do Papa, levou consigo os vinagres de Ferrara, que foram integrados ao mosto cozido de Modena e Reggio. Destas fusões nasceu o mágico aceto balsâmico, muito semelhante ao que conhecemos hoje, ainda que o termo balsâmico apareça pela primeira vez no registro do Palácio Ducal só no final do 1700. Existem 2 outros acontecimentos que contribuíram para a difusão da fama e do utilizo do aceto balsâmico. O primeiro diz respeito ao general Napoleão Bonaparte, que chegou em Modena em 1805 e decidiu desmantelar as fábricas de aceto balsâmico do Ducado d'Este para vendê-las às famílias ricas de Modena, com o objetivo de arrecadar dinheiro para o exército francês. O resultado foi que a cultura do aceto balsâmico se espalhou também entre as outras classes sociais do Ducado, mesmo entre as mais humildes. O segundo diz respeito à Casa Real dos Savoia. Após a unificação da Itália em 1861,
o rei Vittorio Emanuele II de Savoia passou por Módena, que já era muito conhecida como polo alimentar, e decidiu fazer uma parada gastronômica. O rei ficou tão entusiasmado com o aceto balsâmico que o povo de Módena o presenteou com uma bateria de barris cheia de precioso conteúdo. Mas, como se realiza o aceto balsâmico? Esse produto tão sublime e único. Antes de tudo, o vinagre e o mosto devem ser colocados em uns barris, colocados em um sótão, porque são necessárias mudanças de temperatura significativas, até 50 graus. Também leva tempo, muito tempo para se passar da certificação à maturação e ao envelhecimento. Pela produção é necessária uma bateria de barris de madeira com capacidade crescente, variando de tamanho de grande a pequeno. A quantidade de barris deve ser em número ímpar, não inferior a 5 e não superior a 9. Não há uma explicação inequívoca e clara do porquê os barris devem estar em números ímpares, mas a tradição popular sempre foi transmitida neste sentido. E ainda hoje, as baterias de barris são em números ímpares. Portanto, vinagre e o mosto cozido devem fazer a passagem todos os anos, do princípio ao fim. Assim se transformam no mítico aceto balsâmico tradicional de Módena. Às vezes o processo leva até 25 anos. Um produto maravilhosamente único.